apresentação, fica complicado dizer alguma coisa, não é? Podíamos ficar por aqui. Depois de um excelente momento musical, não iremos ter malabarismo, magia, nem hipnose, ok? Não é disso que eu vou-vos falar e não vos vou falar também da minha experiência profissional. Vou-vos trazer assim da visão que eu tenho para o futuro, que é por isso que estamos aqui hoje, não é? O que é que será o futuro, como é que ele vai ser? E para isto se tornar um bocadinho mais didático, eu decidi trazer uma analogia com os Playmobil. Alguém já brincou com Playmobil? Não tenham vergonha, ok? Está ali o Rui no som a dizer que sim, que há de ser mais ou menos da minha geração. Vejo que os cotas têm mais hábito dos Playmobil, mas vocês vão ver que de facto podemos aprender algumas coisas com os Playmobil e essencialmente com a história da marca. Por isso é que criei este pequeno logo exclusivo para o TEDx e fiz aqui um upgrade ao logo. Mas antes de começarmos, gostaria que todos vocês tirassem os telemóveis do bolso. Não é para os arrumar a seguir, é mesmo para usar. Okay? Aquilo que vocês fazem nas aulas, quando chegam. É isso e procurar uma ficha, não é? Por causa da Powerbank. Agora vou-vos pedir a cada um de vocês que façam uma selfie. Só vocês. Sem aquelas poses do... nada disso. Okay? Uma coisa simples. Estou a falar a sério. Está ali uma pessoa a olhar para mim com aquele ar de uma selfie. Já fizeram a selfie? Vou-vos dar uma informação muito importante. Acabaram de tirar uma fotografia à pessoa mais importante no vosso futuro. São vocês. Ok? Era só isto. Adeus, boa tarde. Isto era aqui um momento um bocadinho romântico da coisa, mas de facto é verdade. Há pouco o nosso primeiro interveniente falou sobre isso, que nós somos capazes, ou podemos ser capazes de quase tudo. E depende essencialmente de nós. Então, como é que será este futuro e o que é que eu aprendi ao longo dos meus 10, 12 anos de vida profissional? Aprendi que, de facto, nascemos com uma condição. Quando eu era miúdo em França, via muitas vezes um desenho animado que era uma vez o homem ou era uma vez o corpo humano. E num dos episódios do Era uma vez o homem, este senhor, este gênio, a criança pergunta ao gênio qual é a minha condição enquanto ser humano. E o gênio responde: existem 3 aspectos indispensáveis à condição humana. Não irás escolher a tua família, o local onde tu nasces e a tua cor de pele. A partir daí, o sonho é o limite da tua realização pessoal. É claro que depois temos pessoas como o Michael Jackson que conseguem mudar de cor de pele, mas por norma mantemos a mesma cor de pele até o final da nossa vida, não é? Muito estranhamente, com o passar dos anos, descobri que vivemos numa sociedade bastante estranha, esquizofrénica, bipolar, podemos assim dizer, não é? O que eu digo não é o que eu sinto muitas vezes não é o que eu digo. E vivemos hoje em dia numa sociedade VUCA, onde tudo é volátil, incerto, vejam as eleições do Trump, não é? Só os Simpsons é que adivinharam isto. Complexa, desenvolvemos e desempenhamos vários papéis ao longo da nossa vida, às vezes antagónicos e até ambíguos, e a ambiguidade das nossas opções enquanto ser humano. É muito estranho que muitas vezes nós temos cada vez mais acesso à informação, mas cada vez mais é-nos difícil escolher. Escolher para onde é que eu hei de passar um fim de semana, para onde é que nós vamos. Temos tanta informação que nos perdemos nessa procura constante e desenvolvemos um sentimento de medo de escolher. E esse medo de escolher muitas vezes condiciona também o nosso futuro. Vejam um exemplo claro de como é que a nossa sociedade é complexa e muitas vezes esquizofrénica. Temos 2 cães. Um anda e fala, o outro 4 patas. O que é isto? Eu lembro de ser criança e por questionar constantemente. E o pior é que um é dono do outro. Não é? Claro que com o passar dos anos vamos conseguindo perceber e, acima de tudo, cheguei a uma conclusão, e há pouco falámos disso no intervalo, esta grande dicotomia entre conhecimento e competência. As universidades, as escolas, formam-nos, moldam-nos muitas vezes na lógica da aquisição da informação. E os melhores, ou aqueles que conseguirem, vão transformar essa informação em conhecimento. Mas será que é isso que o mercado de trabalho exige de nós? Conhecimento apenas? Eu acredito que muito mais do que conhecimento, que é importante enchermos a nossa caixa antes de sair da caixa, porque muita gente fala que é preciso sair da caixa. Só que se eu não tiver nada para dar ao mundo, eu posso sair de muitas caixas. Só que eu não vou devolver nada. E o conhecimento só faz sentido quando há mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento exige o desenvolvimento de uma competência. Por isso o conhecimento é importante, mas preocupem-se também com as vossas competências. E quando nós falamos de futuro, podemos falar do Patrick Dixon, que é uma das grandes referências nas tendências e no futuro, e que nos deixa este indicador sobre aquilo que é o futuro. Ele vai ser rápido, vai ser urbano, vai ser tribal, universal, radical e esperemos nós que seja também ético, não é? Então, onde é que eu quero chegar? Alguns de vocês já pensaram onde é que querem estar daqui a 3 ou 4 anos? É aquela pergunta difícil, não é? À medida que vamos envelhecendo, vamos tendo filhos, mulheres, dores de cabeças ou não, não é?
vamos pensando nisso muitas vezes. É onde é que eu quero chegar? Por isso, eu desempenhei e desenvolvi aqui uma pequena tarefa para vocês, que os colegas irão vos dar no final, para vocês fazerem uma reflexão em casa, que é, onde é que eu estou neste momento e onde é que eu quero chegar daqui a 3, 4 ou 5 anos. E no meio vocês vão colocar as ações, as atividades-chave que vos vão permitir alcançar os vossos objetivos. É um trabalho pessoal de reflexão que é válido para todos nós, mesmo quando estamos envolvidos no nosso trabalho e na nossa vida. Então, onde é que eu quero chegar e como é que eu posso lá chegar? Vamos pensar o que é que está a acontecer na sociedade. Quem é que nós somos? Quais são os comportamentos de massa que estão a acontecer? Já alguns de vocês repararam que cada vez mais marcas, como, por exemplo, como a H&M, desenvolvem linhas de vestuário que nem são para homem, nem são para mulher. Não é? O no gender veio e ficou para ficar. Esta preocupação de equilibrarmos, de evitarmos o azul e o cor-de-rosa nos brinquedos. O Walmart nos Estados Unidos já não tem azul nem cor-de-rosa na secção de brinquedos. Utiliza cores neutras, não é? Outro comportamento bastante interessante que nós vemos cada vez mais é a necessidade de personalizar e de co-criação de valor. Envolver o consumidor na criação dos conteúdos educativos. O IKEA é um excelente exemplo disso. Permite-nos customizar os nossos equipamentos. A Nike também o faz, como assim sapatilhas. A conectividade, que vocês nasceram numa geração, a maior parte de vocês, já estão envolvidos dentro da conectividade. Arrisco a dizer que o vosso smartphone é o vosso segundo, terceiro, quarto braço. Não é? Alguns de vocês devem ter 2 ou 3, quando não é o telemóvel é o tablet. E esta necessidade de estar conectados entre nós, mas também com os equipamentos, irá continuar. O que é que nós nos preocupamos hoje em dia? Trabalhamos muito, sem dúvida alguma, e o equilíbrio entre profissão e aquilo que nós somos enquanto pessoa tem sido uma preocupação bastante grande e começa a existir esta preocupação. Como é que nós podemos fazê-lo? Como é que nós podemos ajudar os outros? Tentem vender e tentem arranjar tempo para os outros. Ganhar tempo será uma das grandes janelas de oportunidades para o futuro. Processos, automação de processos, aplicações, websites, plataformas, sem dúvida alguma será o futuro. Vendermos tempo às pessoas, dedicação. Pensem nisso enquanto negócio. Depois, por fim, enquanto grande tendência, temos a experiência. Pessoas que pagam 3 mil, 4 mil dólares para ir para o fundo do Canadá para aproveitarem o silêncio só e apenas de um hotel. Okay? A experiência vale muito mais do que o atributo do produto. Se fosse assim, vocês não consumiriam Coca-Cola. Quem é que consome Coca-Cola aqui? Sem vergonha. Se lessem todos os dias, cada vez que pegam na lata de Coca-Cola os atributos do produto, não tocariam na Coca-Cola. Vocês estão-se a relacionar com a experiência que a Coca-Cola promove. Por isso é importante, e hoje pode ser um dia diferente para vocês e um marco de reflexão, como eu já tive alguns aqui até inclusive na ESE, e gostaria de vos deixar esta frase para vocês pensarem e aqui fazer uma ponte para o que vem a seguir. Só vamos conseguir o melhor no futuro fazendo o melhor neste preciso momento. Porquê? Ainda há pouco falávamos disso. Presente, passado e futuro, pelos vistos, já existiram todos ao mesmo tempo. Não é? Do ponto de vista físico. Então, se calhar, já estamos em prejuízo. Devemos correr atrás do nosso futuro rapidamente. Então, que competências é que nós, todos, esperamos para o futuro? Algumas delas. Termos a capacidade de soluções de problemas complexos. Isto é, irmos mais além daquilo que é a visão redutora do ok, temos um problema, vou resolver. É ver mais além desse problema. A capacidade que nós vamos ter de ver o problema atrás do problema. Depois teremos de ter uma capacidade de pensamento crítico. Não é aceitar tudo o que nos é dito da mesma forma, é ter uma capacidade de reflexão sobre aquilo que nos é favorecido, aquilo que nos é chegado até às mãos. Porquê? Foi assim que, por exemplo, a Lego e a Playmobil entram em constante desafio. Não é? Este pensamento crítico que eles têm um para com o outro faz com que eles cresçam também nos negócios. Criatividade será, sem dúvida alguma, um dos fatores de diferenciação que a inteligência artificial ainda não consegue em determinados níveis, tal como a dedução, a capacidade de cooperação ainda são fatores humanos e emocionais. Por isso, sejam criativos. E às vezes a criatividade não passa por fazermos só aquilo que fazemos no dia-a-dia. Irmos ao teatro, aprendemos a tocar um instrumento. Podemos não tocar nada, eu não toco nada, não canto nada. Mas às vezes pego numa guitarra para ver o que é que sai. Não é? É importante não termos medo, e o primeiro orador falava sobre isso, de entrarmos em campos que nos são desconhecidos. Não sei se alguns de vocês leram um livro que no ano passado foi o livro mais vendido, ou dos mais vendidos no mundo, que é A Subtil Arte de Dizer que se foda. E de facto, eu sempre sonhei dizer um palavrão aqui na Escola Superior de Educação. E de facto, este livro é fantástico, porquê? Porque nos mostra e dá-nos uma reflexão sobre aquilo que é a felicidade enquanto estado ou não, e como é que nós podemos alcançar isso. É sem dúvida encarando os momentos menos positivos, negativos e superá-los através do nosso esforço e dedicação.
A inteligência emocional, a capacidade de eu entender, aceitar e relacionar-me com as emoções dos outros, também será uma competência do futuro. Competência essa que as máquinas não têm ainda, não é? A flexibilidade cognitiva. Há pouco falou-se de curiosidade. Será fundamental termos curiosidade. A curiosidade não é só acordar de manhã a ler os jornais, é também tocar em coisas que nós não estamos habituados a tocar, é tentar relacionar domínios de saber. Eu posso não ser designer, mas há coisas do designer que me podem ser interessantes. Eu não sou músico, não sou técnico de som, mas há coisas que eu posso aprender com eles. E teremos que ter essa capacidade de nos relacionar com outros domínios. Tenho uma frase que eu gosto bastante, e isto pode ser o início de uma mudança para vocês, que é: melhor do que estar perfeito é estar feito. Quando nós vivemos numa era de objetivos, muitas vezes dizem: mas eu esforcei-me tanto para isso, e na maior parte das vezes, se o esforço retribuísse um salário, éramos todos ricos. O problema é que não. É que muitas vezes o esforço não chega, não é? Tem que haver um objetivo convertido. Então, a perfeição não existe, mas tentem trabalhar para ela. Não estou a dizer com isso para vocês serem medíocres, não é? Mas trabalhem para a perfeição. Agora, quando isto estiver feito, sintam-se também realizados e não frustrados. Muitas vezes também acontece isso, que é quando nós não conseguimos fazer como pensamos, sentimos-nos frustrados. E eu, durante muito tempo, senti-me assim. E quem me conhece sabe que eu gosto de levar as coisas de A a Z, sem muitas oscilações, e quero que as coisas aconteçam assim. Só que isso também criava em nós, e cria, ansiedade, stress e mal-estar. Por isso, relevantem o travão. Feito é melhor do que perfeito. O que é que os Playmobil nos trazem e o que é que nós podemos aprender com os Playmobil? Já vi que pouca gente brincou com os Playmobil, a não ser os velhos, não é? Do Restelo, onde eu também estou incluído, não é? O Rui, se calhar, é a pessoa que menos velho parece, dado o seu cabelo, não é? Mas os Playmobil dão-nos uma lição em vários pontos. Primeiro, brincar é fundamental. Não é porque estamos na escola, não é porque estamos num ambiente corporativo que não devemos brincar. Quando nós brincamos, estimulamos os nossos sentidos. Trabalhamos a empatia, trabalhamos a criatividade, trabalhamos a partilha. E quando nós apresentamos um trabalho, quando nós vimos a um TED, quando nós desenvolvemos uma formação, quando estamos no teatro, brincar continua a ser um momento saudável para a nossa aprendizagem. Por isso não tenham medo de brincar. Em segundo, sejam mobile. Isto vocês já nasceram nesta área, não é? A Playmobil percebeu isso rapidamente. As crianças são diferentes, as peças vão-se perdendo, então criamos umas malinhas. Malinhas essas que vão para todo lado, que criam cenários, não é? Podem estar aqui como podem estar além. E vocês também devem ser assim. Dominem vários canais de comunicação, dominem várias plataformas para se conseguirem relacionar em vários momentos, em vários países e não só e apenas no local onde nós estamos. Depois, um aspecto muito interessante é sorrir. Alguém gosta de sorrir? Quem gosta de ver um sorriso bonito? Não é? Vocês exigem mais dos outros do que vocês dão, é curioso, não é? Mas, de facto, o sorriso dos Playmobil é a marca dos Playmobil. Desde o primeiro traço de desenho de 1971, mantém o mesmo traço de sorriso. Reparem como estamos a falar de 71, muitos de nós não eram nascidos, e o sorriso continua a ser o mesmo. Esta importância dada ao sorriso resulta da nossa capacidade de assumirmos os estados emocionais dos outros. Se eu olho para a Sandra e a Sandra está a sorrir, com mais facilidade eu também vou sorrir. Vou sentir essa positividade. Se vocês ficarem em um local de trabalho onde a malta está sempre chateada, é óbvio que vocês também vão sentir isso. Então nós portugueses somos muito bons nisso. Okay? Se alguém está mal, toda a gente fica mal, dou-vos 10 minutos. Okay? Basta um dizer: não dormi muito bem, o meu fim de semana, e isto vai ser o início do fim. Mas também funciona para o resto. Okay? Não é só no negativo. Algo muito importante que a Playmobil conseguiu ao longo de todos os anos foi a sua capacidade de adaptação. Reparem nesta senhora de cor-de-rosa, que está ali, do lado esquerdo. É um Playmobil de 1974. Ok? E temos ali um Playmobil de 2004 ao lado. Reparem as diferenças entre a senhora. Curiosamente perdeu a barriga e o aspecto de saia e tem umas calças e uma camisa. Não é? Adaptaram-se ao longo dos tempos. A maior adaptação que a Playmobil teve ao longo da sua história foi nos anos 70, porque em 1973 tivemos a grande crise do petróleo e tiveram uma necessidade tão simples como reduzir os custos com os brinquedos. E sabem como é que os fizeram? Querida, encolhi os miúdos. Encolheram os bonecos. Não é? Os bonecos tinham 20, 30, 40 centímetros e eles disseram assim: não, temos que otimizar, então vamos otimizar o nosso Playmobil. Como? 7 peças no máximo, por elemento, e vamos fazer 7.5 de altura no máximo. Cabe no bolso de uma criança, conseguimos reduzir os custos e eles conseguiram se adaptar ao mercado. O preço do petróleo estava cada vez mais caro, o plástico também, então adaptaram-se rapidamente ao mercado. E nós temos de ter essa capacidade de adaptação. Como é que nós conseguimos fazer? Errando. Não há ninguém tão inteligente que seja capaz de aprender com os erros dos outros. Por isso, cometam os vossos erros. Quanto mais cedo os cometerem, melhor.
porque melhor e mais rapidamente nos vamos adaptar ao que vem a seguir. O erro é, de facto, fundamental. A Playmobil também já errou e continua a errar, como todos nós, em qualquer momento da nossa vida. Devemos é aprender com o erro que nos é apresentado à frente dos olhos. A aprendizagem pelo erro continua a ser das melhores formas que nós podemos ter para aprender. Muitas vezes não temos margem para o erro, ou dizem-nos que não temos margem para o erro. Por isso o meu desafio é vocês serem Playmobil e dos bravos. Um bocadinho como aos patos, não é? Se formos o pato mediano a coisa não tem piada, se formos dos bravos é diferente. E aqui ser Playmobil e dos bravos remete-nos para quê? Para essa nossa capacidade de criar, testar, errar e adaptar. E os Playmobil têm feito isso ao longo da sua história e vocês também devem o fazer. Porque o vosso percurso vai ser marcado essencialmente por um percurso até aos 70, 75 anos. Não é? Vocês não vão ter reforma aos 60 nem vão parar aos 60. Okay? Esta licenciatura que vocês estão a fazer aqui neste momento é o início. É o início. Eu arrisquei a dizer que é o início do início. É o ponto zero. Muitas mais licenciaturas vocês vão ter pela vida. Ou terão que ter para se adaptar. Aquilo que é esperado hoje pelo mercado de trabalho, daqui a 5 anos não será. Então o curso de Comunicação Social, de Publicidade, vai ser uma etapa, mas é apenas uma pequena etapa. Essa reciclagem de conhecimento será fundamental e indispensável para vocês. E deixar-vos aqui, claro, uma mensagem um bocadinho de esperança, que isto nem tudo é negativo, não é? E deixar-vos aqui uma reflexão interessante que eu também aprendi ao longo do nosso percurso profissional. Existe muito mais esforço do que talento na maior parte das nossas conquistas. Muitas vezes as pessoas dizem, se fores brilhante, se tiveres um índice de criatividade elevado, um QI espetacular, tu vais ser o melhor. Eu cresci a ouvir isso relativamente à licenciatura. Se tirares uma licenciatura, vais ser alguém. Nós não somos especiais para ninguém. Somos únicos. Para a nossa família, para os nossos amigos, somos únicos. Mas especiais, só o tempo e a nossa capacidade de devolver conhecimento ou competências o dirá. Por isso, não continuem a alimentar essa falácia de que somos todos especiais. Porque não somos. Somos únicos para um determinado rol de pessoas. E para vos mostrar que, de uma forma simples, que existe muito mais esforço do que talento nas nossas conquistas, vou-vos pedir a todos que se levantem. Não é para ir embora, ok? Façam-no com alguma velocidade, tenho 45 segundos e ouvi dizer que o micro cai a partir daí. Vamos fazer uma coisa muito simples, ok? Vou-vos pedir que coloquem os braços à frente, vou repetir basicamente o que eu vou fazer. Tentem ter um mínimo de segurança com a malta que está ao vosso lado e atrás, ok? Então, podem colocar os dois braços à frente, assim, ok? Fechem os olhos, durante 5 segundos, cuidado com as carteiras e não sei o quê. A malta que tem os olhos abertos, por norma, é a malta que vai aí passar atrás de vocês, está bem? Okay. Agora podem abrir outra vez. Era só isto, não, estou a brincar. Agora vão rodar os vossos braços, assim devagarinho. Ok? Isto é um momento de pato bravos, não, estou a brincar. Agora vão colocar a vossa mão esquerda no ombro direito, assim. Ok? E agora vão lá atrás, assim, como eu. Tá? Fixaram o ponto só uma vez, não quero lesões. Tá? Agora vamos voltar a fazer o mesmo. Fechem os olhos durante 5 segundos. Okay. Estiquem os braços. Rodem os braços ligeiramente. Mão esquerda no ombro direito. E agora vocês vão rodar para trás, tentando chegar o mais longe possível. Ok? E vão fixar esse ponto. É curioso que a malta chegou muito mais longe, não é? Sabem porquê? Uma coisa tão simples, dei-vos um propósito e um foco. E muitas vezes é o que nos falta para nós conseguirmos alcançar os objetivos. Um propósito e um foco. Lembrem sempre que as vossas atividades, as vossas ações, os projetos, as vossas presenças serão a vossa história. Por consequente, serão a vossa imagem de marca pelo bem e pelo mal. Obrigado a todos.